Planejar a plantação de árvores nas ruas das cidades é um trabalho que começou há pouco mais de 10 anos. Árvores com raízes grandes que estragam o calçamento ou então que não são adequadas ao espaço estão sendo substituídas. As muito antigas, que fazem parte do patrimônio, são tratadas e até passam por cirurgias. Elas enfeitam a cidade, dão sombra e contribuem para a qualidade de vida dos moradores. A gente tem que atentar que as árvores, além de embelezar a cidade do ponto de vista paisagístico, têm uma importante função de garantir o oxigênio limpo, que é o que a gente precisa. As árvores funcionam como o pulmão da cidade. As árvores ajudam a regular a temperatura, a reduzir a poluição e dão vida às cidades. Quem é que não gosta de uma boa sombra? Faz muita diferença. Tem lugar por aí que é só o verão, parece até o sertão, parece o deserto, né? As árvores fazem muito bem para a cidade. Faz muito bem para a cidade. É uma pena que estão, de vez em quando, cortando árvore aí, né? O corte de árvores ou a poda acontece diariamente. 8 equipes saem em campo nesses caminhões com cesto de elevação e uma máquina de trituração a reboque. O trabalho é digno de alpinista. Com motosserras e um tesourão, os funcionários cortam os galhos que ameaçam as construções, atrapalham a circulação dos carros e correm o risco de desabar sobre os pedestres. Quais são os maiores problemas que essas árvores apresentam? A gente tem principalmente a infestação de pragas, em especial o cupim. Também a floração das raízes, ela provoca uma dificuldade no trânsito dos pedestres em relação às calçadas. A gente também tem uma dificuldade em relação às redes elétricas. O contato das árvores com a rede elétrica às vezes dificulta e pode causar transtornos para a população. Só no ano passado foram feitas 75 mil podas e, pelo jeito, não foi o bastante. No período das chuvas, os galhos encharcados pesam muito e as árvores mais antigas e doentes desabam. Em 2011, no Recife, 262 árvores e 154 galhos não resistiram. Todos os galhos cortados são triturados e seguem para a estação de tratamento do curado. Aqui o material orgânico é separado em canteiros, é revirado diariamente e se transforma num composto usado para adubar praças e jardins do Recife. São produzidas 1.200 toneladas de composto orgânico por ano com os restos da poda. Ele ajuda em relação à umidade, né? Ele traz para as plantas melhor condições de nutrientes. E pensar que todo esse material era enterrado e a Enlurb tinha que pagar por isso. Agora os galhos são reaproveitados. Professores e estudantes do Departamento de Ciência Florestal da Universidade Federal Rural de Pernambuco fizeram um estudo sobre a arborização do Recife em 10 bairros diferentes da cidade. Eles concluíram que 70% das árvores podadas apresentavam algum tipo de dano por causa da poda mal feita. E nos casos mais extremos, o corte errado dos galhos pode levar ao apodrecimento e até à morte das árvores. Árvores que têm a casca rasgada ou que ficam tombadas sem respeitar o eixo são exemplos de técnicas erradas. O problema é que boa parte das árvores do Recife foi plantada quando não havia nenhum tipo de planejamento. Atacados por cupins, engolidos pelo concreto, reagem, tomando as calçadas. Pura inadequação. A gente tem árvores aí de 50, 40, 30 anos atrás que foram plantadas sem a devida preocupação com o crescimento da cidade. A tecnologia está aí para ajudar a salvar as árvores mais raras que têm valor histórico e simbólico para a cidade. Você algum dia imaginou que as árvores mais doentes, assim como os pacientes, podem passar por uma cirurgia? É a dendrocirurgia ou cirurgia de árvore. O tratamento não é definitivo, mas estende um pouco mais a vida da paciente. Ao contrário dos outros tipos de cirurgia, o material usado como curativo ou prótese nesse tipo de paciente é bem diferente. Dá só uma olhada aqui nesse balde. Cimento, areia e água. O cirurgião tem que ser um pouco também de pedreiro. A técnica atrai a curiosidade dos alunos.
Grandes lesões ou buracos nos troncos vão sendo preenchidos depois de passar por uma limpeza profunda. É preciso que esse material seque para ter uma nova camada e ter um acabamento, igual o acabamento que se faz numa reforma de uma residência, de uma construção. Depois disso é feita a impermeabilização, porque mesmo com esse preenchimento, com cimento, algumas rachaduras podem ficar, principalmente nas bordas, né? Então é sempre bom que se faça essa impermeabilização com betume, para justamente evitar a entrada de água nesses orifícios. Esta técnica salvou o sapotizeiro sagrado para os torcedores do esporte. Na sede do clube, o sobrevivente exibe as pequenas cicatrizes da dendrocirurgia. A árvore tombada por uma lei municipal há 11 anos continua de pé com a ajuda do tratamento. Só vale a pena quando é uma árvore com grande valor paisagístico, né, estético, valor cultural, valor afetivo também, valor histórico. Árvores que não podem ser ou não devem ser removidas. Outra tecnologia a serviço do verde é esse ultrassom para árvores. Um computador ligado a 5 sensores distribuídos ao redor do tronco consegue enxergar por dentro da paciente e apresentar um diagnóstico. 2 engenheiros agrícolas são os responsáveis por analisar as imagens. O Arboton ele é um sistema novo, ele é da Alemanha, foi criado na Alemanha e é recente aqui no Brasil. E ele funciona basicamente através de ondas magnéticas, através de pulsos, onde através de toques que a gente dá nos sensores, ele transmite para todos os outros e ele faz uma relação com a velocidade e sua densidade. E aí a gente consegue verificar como é que ele está, o estado dele interno, se está podre, se está oco. E aí a gente consegue ver na imagem, né, que é o chamado ultrassom. O ultrassom é indicado para pacientes de grande porte e que apresentem sinais de alguma doença ou agressão. Você acha que as árvores merecem tanto cuidado, assim, tanta investigação? Com certeza. Por quê? Porque é a origem da vida, né? Praticamente. E ajuda demais aqui a população da gente com esse calorão que está na nossa cidade. Tão generosas, nos oferecem sombra, alimento, remédios, abrigo para tantas espécies de vida. Ainda bem que tem gente cuidando delas.